Meus irmãos, graça e paz, este é o canal Verdade do Evangelho. Eu quero trazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus e eu quero falar com você a respeito dos combates internos, os desejos, a natureza pecaminosa com a natureza, com a nova natureza, né? Que o crente agora que está em Cristo. Às vezes nós, antes de entendermos a palavra de Deus, pensamos que quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos a fé, viemos à fé, as lutas, os combates internos, a luta, a carne contra o Espírito, que sempre o Espírito vai prevalecer e que às vezes não vamos ter mais lutas nesse sentido. Mas com o passar do tempo a gente entende que não é bem assim, que a velha natureza, aquilo a qual nós herdamos do nosso pai Adão, ela continua em nosso ser. Por isso que há uma necessidade de lutar diariamente contra o pecado. Lá em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, que nós devemos vestir desta armadura para guerrear contra o nosso inimigo. E inimigo ali tem vários sentidos, os próprios desejos e também o inimigo, Satanás, que tenta nos incitar, tenta nos colocar para baixo através de setas inflamadas, dardos e muitas coisas. E Paulo diz no versículo 10, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Então, para que nós possamos lutar contra o nosso inimigo, tanto Satanás, os nossos desejos carnais, nós precisamos de fortalecimento. E esse fortalecimento é a força do Senhor, é a força do Espírito Santo. A nossa própria força, com o nosso próprio braço, o esforço, nós não iremos vencer, nós iremos sucumbir, desfalecer diante dessas lutas, porque são lutas pesadas, lutas tensas. O pecado, ele vem com toda a sua força para nos derrotar, para nos destruir. Por isso que o apóstolo Paulo diz, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a força de Deus, o poder que há em Cristo Jesus, é um poder que sobrepuja o inimigo, triunfa sobre o pecado. Por isso nós precisamos estar alinhados conforme a vontade de Deus para resistir firme às ciladas, às astutas, a qual o inimigo coloca diante de nós, as tentações, as seduções, as tribulações, as aflições, as angústias. Ou seja, esse bojo todo, nós precisamos de força no Senhor. E no versículo 12 ele diz, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, o cristão passa por vales, por intempéries, reveses, por vendavais, diante dessas situações. O cristão passa, mas o cristão precisa se vestir da armadura de Deus. O capacete, a couraça, o escudo, a espada e calçar a sandália do Evangelho da paz. E assim persistir, caminhar em direção, lutar contra o pecado que está guerreando, que está batalhando, que está lutando contra nós. Por isso que em Gálatas, no capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo fala que nós precisamos ser guiados, andar no Espírito Santo, ser conduzidos, ser direcionados, ser guiados pelo Espírito Santo. Então, jovens que vai me ouvir, que tem aí os seus desejos, as suas impulsões que são fortes, nós só iremos vencer tais pecados com a força do Senhor. Não é com a nossa, não vai acontecer uma fórmula mágica para nós vencer. Não, nós iremos ser tentados, nós iremos ser seduzidos, mas nós não podemos ceder a tais tentações. Um teólogo vai dizer que, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo.
mas eu descobri que o danado sabia nadar e ele vem até a mim diariamente e eu preciso matar ele todos os dias. Realmente, isso é verdade. Nós já acordamos com vários pensamentos, por isso que logo pela manhã a gente tem que encher a nossa mente de coisas boas, coisas positivas, que é a palavra de Deus, ler, meditar, estudar e praticar a palavra de Deus para que a nossa mente possa estar saturada de coisas boas, cheias da palavra de Deus, como diz Davi no Salmo 119, versículo 9 ao 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar mais contra ti. Então nós precisamos esconder ela na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que possamos triunfar, não pecar contra o Senhor, a qual o pecado nosso é uma ofensa contra a sua santidade. Então, jovens, você que está passando por muitas lutas interiores, combates, tanto na área da pornografia, na área das seduções carnais, desejos fortes, que tem cedido a tais pecados, fortalecei no Senhor, continue orando, continue perseverando e evite lugares a qual te incita a pecar, a qual te incita a praticar coisas contra o Senhor. Só iremos vencer esses tais pecados com a força do Senhor, com o poder do Espírito Santo. Precisamos do Senhor. E como é que eu adquiro esse poder do Senhor? Buscando, caminhando, obedecendo. Eu preciso estar em uma comunhão íntima, um relacionamento vivo com Deus, para que eu possa guardar os meus olhos, para que eu possa não ceder às tentações, às bandejas que me vêm todos os dias. Essa força do pecado, ele vem todos os dias, mas somente quem estiver enraizado, edificado, fortalecido com o Evangelho no seu coração irá vencer tais pecados. Precisamos disso, que nós possamos buscar o Senhor todos os dias, não só jovens, eu cito jovens porque é nessa fase a qual eles são mais tentados, nós somos mais tentados. Nós precisamos guardar os nossos olhares, guardar o nosso coração, policiar o nosso coração e buscar ser fortalecidos no Senhor, vestir a sua armadura para que possamos resistir o dia mau. Fica com essa palavra. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido e eu te peço encarecidamente, se inscreva, ative as notificações para todas as vezes que nós postarmos algum conteúdo bíblico, você seja notificado e edificado pelo poder da palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima.